E tu diz para mim quando eu começo. Pode ver. Tá. Boa tarde, boa noite, né, colegas de todo o Brasil, que estamos iniciando a nossa live, né, e com um super time aqui de painelistas que eu quero começar a apresentar, né. Nós vamos ter hoje conosco a Ana Cláudia Mendonça, que é coordenadora de Educação e Desenvolvimento do TSE, nossa colega lá de Brasília, professora convidada da Escola Nacional de Magistratura, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e em Psicologia Organizacional do Trabalho, e parceira de discussão aí, né, da carreira, de modelos de gestão. Muito importante aí, muita saudade aí, Ana, né, de ti. Com certeza, gente, um prazer. A gente se abraça. Agora é em casa. É isso aí. A gente também vai estar conosco, né? Vamos contar com a Andréa Capelão, que é analista judiciária do TRT1, Rio de Janeiro, formada em Direito pela UERJ. Ela integrou por 3 anos, né, a Comissão de Teletrabalho como representante dos servidores lá no Rio de Janeiro, representante do TEJUF no Comitê Gestor de Atenção à Saúde, de magistrados e servidores também, e uma batalhadora, né, fundadora do Comitê de Defesa da Justiça do Trabalho, lá no Rio, também parceira de muitas discussões. Temos o Rogério Dornelles, né, que uma boa parte da categoria aí do Brasil conhece o Rogério, nosso militante querido aí de saúde do trabalhador, né, médico do trabalho, militante, assessor sindical desde 1989, atende metalúrgicos, tanto aqui de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Canoas, e lá de Horizontina, né, que é longe pra caramba, a gente aqui no Rio Grande do Sul, né, o Sindicato de Administrador de Escolas também, o Sintai, nós aqui no Sintrajuf, né, é uma parceria querida que a gente tem, e que está feliz de estar aqui conosco. E o Bruno Chapadeiro, né, que é um menino, eu digo para ele que ele é um menino, né, mas é um menino ainda, mas cheio de conhecimento, assim, né. O Bruno é psicólogo, perito judicial em saúde mental e trabalho, pesquisador do IEA-USP e pós-doutorado em saúde coletiva pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Né? A gente está com um timaço aqui. E não só isso, gente, nós estamos contando também com uma parceria no país, né? De retransmissão dessa live, pelo momento que a gente está vivendo e pelo tipo de trabalho que a gente está tendo que se adaptar, né, um trabalho remoto, confinado, como a gente diz, em confinamento, né, mas nós estamos contando com retransmissão da nossa federação, a FENAJUF, da Federação dos Trabalhadores, também dos sindicatos, né, do Judiciário Estadual, a FENAJUDE, também do sindicato do Sindjuf Pará Amapá, nosso sindicato lá do Pará e Amapá, do Sintrajuf Pernambuco, e em Pernambuco também a gente está contando com o sindicato do Ministério Público Estadual, lá também que está retransmitindo, o Citraã Amazonas, o Sindicins em Campinas, também o Sindjusc e o Sintrajusc de Santa Catarina, né, federal e estadual também de Santa Catarina, todos esses, se eu esqueci algum, me lembre, né, mas todos eles estão nessa parceria, nessa construção. CISEJUF Rio de Janeiro, que foi o nosso parceiro, inclusive, de construção da live também, né, e eu gostaria, assim, que as pessoas que estivessem começando a participar da live colocassem de onde são, porque depois a gente não tem esse histórico que a gente gostaria de ter essa análise, né, e poder também fazer essa troca do debate que a gente vai ter aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito rico. E eu queria iniciar, né,
fazendo uma rodada com o Rogério Bruno, na verdade, né? Especificamente sobre a questão do coronavírus, a importância do isolamento social, né, que a gente está vivendo, da continuidade dele, que está sendo questionada, qual seria o impacto de uma flexibilização, né, nesse momento, e qual a perspectiva de duração do isolamento, vocês que estão trabalhando, né, estão tendo contato com quem está na linha de frente de saúde, né, e também, assim, quais os cuidados? Nós temos na categoria vários colegas, oficiais de justiça, agentes de segurança, que estão na linha de frente ainda, né? Trabalhando. Quais os cuidados? A gente está numa batalha aí pelos EPIs, pelo menos máscaras, álcool gel, treinamento para uso desses EPIs também. Eu queria que vocês dessem uma fala, né? Falassem, abordassem esse tema para nós, para iniciar a live. Posso? Claro. Bom, boa noite a todas e todos. Queria agradecer essa oportunidade, esse convite, em nome da Mara, que é uma querida amiga já. Tivemos a oportunidade de estar juntos num congresso da FenaJuve, ao qual pude falar sobre assédio moral, né, me inteirar um pouco da realidade da categoria também, de vocês. E, bom, inicialmente, para essa sua questão, Mara, eu acho que eu gostei muito de uma fala daquele biólogo pós-doutor em virologia, né, o Átila Yamarino, que é alguém que a gente vem acompanhando em relação aos estudos sobre vírus e agora especificamente em relação ao coronavírus, né? Eu achei interessante uma fala dele quando ele disse assim, olha, talvez a gente não tenha que pensar quando nós vamos sair dessa, mas quanto nós vamos fazer para sair dessa, né? Porque o que vem sendo batido na tecla na ciência é a questão dos testes, né? Que nós ainda fazemos muito pouco, quase nada no Brasil, né? E a questão do isolamento, né? Desse distanciamento social que nós estamos fazendo, que está se mostrando cada vez mais necessário, né? Hoje mesmo o Jornal da USP, daqui de São Paulo, noticiou que esse distanciamento já está conseguindo baixar a curva por aqui, né? Então está mostrando a eficiência, né, desse método, né? Que é o método que a gente tem, se ele ainda não está cientificamente comprovado, é o que nós temos de uma boa prática, né, até agora, do que é possível. Então, penso que é complicado ainda nós falarmos, né, do quando vamos sair, justamente porque os nossos casos têm aumentado dia a dia, né, semana a semana os números têm crescido, infelizmente, né, mas então nós temos que pensar no quanto nós vamos fazer para poder mitigar esse tempo de isolamento, né. E em relação à sua segunda questão, do cuidar, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, eu venho dizendo, né, em outras oportunidades, outros convites que eu tive para lives como essa, que essa não é uma crise, né, num país tão desigual quanto o nosso, ela também não pega a todos de uma forma igual, né? Sabemos que tem muitos em linha de frente nesse exato momento, sejam os trabalhadores da saúde, sejam aqueles que entregam os alimentos na nossa porta, né? Sabemos que, no caso do servidorismo público, há trabalhadores e trabalhadoras terceirizados que ou foram dispensados ou estão sendo postos para estar também na linha de frente, né? Como aqueles, então, que não estão tendo essa oportunidade, né? Não estão tendo essa possibilidade, né? Não vamos dizer oportunidade, porque vai recair em tudo que nós vamos falar aqui hoje, né? Mas estão, né, trabalhando em home office, estão trabalhando em casa, enfim. Nós ainda temos um grande contingente de pessoas que está, né, lá fora, como no caso da categoria de vocês, e dentre outras tantas, né, dando a cara para bater, vamos dizer assim, né, tendo que se colocar no risco do contágio, né, e imagino, né, talvez vocês possam me dizer melhor ainda sobre a realidade da categoria, mas do que eu acompanho dos profissionais de saúde, se nem eles estão tendo, né,
os EPIs necessários para realizar o trabalho, ou mesmo estão tendo esses materiais tidos como básicos, né, como álcool e gel, enfim, imagino outras categorias, né? Então, é algo a gente pensar com muita seriedade isso, né? Gente, nós vamos tentar a reconexão aqui, o Rogério caiu, mas a gente já volta com ele. Então, Bruno, é isso. Nós, os oficiais de justiça, por exemplo, a gente não está conseguindo. Ontem tivemos uma reunião, a situação está mais grave na Justiça do Trabalho, né, onde os colegas estão tendo uma demanda, às vezes no próprio plantão de até 5 mandados no dia, quer dizer, não é uma coisa que tu cumpre em 1 hora, 2 horas, né? E não tem gel, não tem álcool gel. Das 11 cidades que a gente pesquisou, 4 só tinham álcool gel, que é o básico, né? Exato. E nem máscara, né? Então, a nossa discussão é assim, isso é obrigação do empregador, né? Na Justiça Federal, teve uma mediação, como realmente a gente reconhece a dificuldade da compra do material, né? Mas tem essa questão também da responsabilidade do empregador, né? Que a gente não pode deixar de cobrar. Na Justiça Federal, mediaram fazendo um despacho de ressarcimento do pagamento da compra das máscaras e álcool gel. Resolve paliativamente, né? Ainda é uma situação melhor do que o que a gente tem na Justiça do Trabalho, que não resolveu, né? Então, a gente está avaliando agora, depois da reunião que nós vamos ter retorno do comitê de crise para tomar outras providências, mas o caso é sério, a gente já teve mortes, né, de colegas e de colegas oficiais de justiça no Brasil, por coronavírus, então é uma situação bem que a gente tem que ter muita atenção e muita responsabilidade, né? Sim. A gente não conseguiu conexão com o Rogério, né? Então, gente, eu acho que nós vamos passar para a etapa né, para a rodada entre vocês, e a gente, nesse meio tempo, consegue aí recuperar o Rogério para a nossa live, tá? Então, assim, nós pensamos numa rodada, tá, entre vocês 4, aí vocês vejam se tem alguém, preferência de alguém querer começar, né? Mas para a gente trabalhar um pouco essa questão. Esse teletrabalho que a gente está fazendo agora, por imposição, né, ele é normal, né? Nós estamos tendo relatos assim, bom, eu tenho que fazer o meu... Eu não escolhi estar em teletrabalho, eu tenho que dividir o meu espaço de trabalho comigo, com o meu marido, com o meu filho mais velho, a minha filha, né, que já estão trabalhando. Não tenho mais mesa de jantar, porque ela virou estação de trabalho aí para sessão de turma, né? Eu preciso dar conta das compras da minha família, dos meus pais que são idosos, né? Os meus filhos estão em casa porque não tem escola, então eu preciso dar conta também das tarefas de educação, do estresse, do isolamento, do confinamento, junto com o trabalho. Né? Então, isso, a gente está meio que fazendo o conceito de trabalho remoto em confinamento, né? Que é uma excepcionalidade. Então, a gente queria que vocês trabalhassem um pouco esse tema, né? Acho que pode começar com a Ana, depois Andréia e Bruno, e vamos ver se a gente resgata o Rogério nesse meio tempo, tá bom? Ana, teu microfone está desligado. Pronto. Então, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Bom, o teletrabalho, como a gente está vivendo, isso que a Mara falou é muito importante, não só para nós servidores, como para os gestores também entender esse contexto, né? Então, assim, é um teletrabalho que não foi uma escolha, e por não ser uma escolha, não teve uma preparação, não teve uma negociação com família, com os ecossistemas que a gente tem, né? Seja a família que mora com a gente, seja a família que a gente apoia, seja dentro do próprio órgão que a gente trabalha, com os gestores. Então, ele tem uma deficiência, sim, de concepção, né?
Mas, em que pese tudo isso, uma coisa muito importante que a gente tem que ter nesse momento do teletrabalho é empatia, né? Então, eu acho que o ecossistema todo que está trabalhando, tanto nós servidores, com relação aos nossos colegas, com relação à nossa equipe, com o gestor com a equipe, enfim, todo esse ciclo, o mais importante agora é a empatia, que a gente possa olhar os nossos filhos, possa olhar os nossos companheiros também dentro desse processo, porque eu estou exausta, eu literalmente estou exausta. Então, assim, a gente está cansada, então a gente não está apto a ter a nossa melhor performance, a gente não está apto para uma melhor performance, né? E assim, a gente ter olhar os filhos, olhar o marido, que tem que dividir, que tem que ter um estabelecimento de compartilhar, porque nesse momento também é necessário a gente pedir apoio, a gente não é herói nem é vilão, a gente está num processo de aprendizagem, é muito importante pedir apoio, né, para as pessoas que a gente convive, para que a gente possa realmente passar por isso de uma forma menos trágica, né? Então, eu acho que nesse momento, empatia e criar uma rotina para a gente poder dar conta das coisas que a gente tem que fazer, porque a gente não está de férias, né? Então, a gente está trabalhando e a gente também não está no nosso melhor momento de fazer uma performance excelente. Então, a gente tem uma empatia para entender, um autoconhecimento, para a gente ter uma autocompaixão, entender que o nosso processo não é para dar conta de tudo mesmo, né? E que o gestor, olhando para o servidor e para o seu time, considere que, apesar da gente ter metas, objetivos para entregar naquela semana, é necessário ter uma flexibilidade e uma compreensão da situação muito mais do que a entrega das metas, né? Então, a compreensão com a empatia das pessoas, com o momento que elas estão. Tem dia que elas vão estar ótima, tem dia que elas vão estar péssima. Tem dia que me dá uma tristeza profunda, tem dia que me dá uma ansiedade, mas tem dia que me dá uma energia. Então, ter esse olhar, né, em que pese a gente estar trabalhando e ter metas, é muito importante. Então, eu acho que rotina e empatia, nesse momento, ele é fundamental. Tá certo. E assim, gente, eu vou passar para o Rogério, tá? E aí eu vou pedir para ele, na fala dele, falar o primeiro tema que caiu, né, Rogério? E entrar também nessa questão que a gente já entrou na rodada aí geral, sobre esse teletrabalho que a gente está fazendo. É normal, né? Como que... Falar um pouco sobre esse momento do trabalho remoto aí na situação na realidade de confinamento, de isolamento social. Tá? Pode falar, Rogério. Entrou, Rogério? Está nos ouvindo? Não, congelou. Congelou, gente, então eu vou passar para o Bruno aqui, ou para a Andréia. Bruno? Para mim, para a Andréia. Pode ser Andréia? Pode ser Andréia, que não falou ainda? Sim, claro. Bom, primeiro, deixa eu ver, tá? Tá, tudo certo. Primeiro, agradecer o convite, porque depois de 20 dias eu pude me maquiar, me arrumei, botei a camisa que nós utilizamos na manifestação, a última manifestação que nós fizemos no Rio de Janeiro, que foi o Dia Internacional da Mulher, com a nossa maravilhosa bateria da fina batucada do Mestre Rico, e foi um momento muito bonito. Aí depois começou isso tudo. Bom, eu queria trazer um pouco da minha experiência. Eu mesma fui uma teletrabalhadora por 10 anos, como assistente de desembargador, naquela época que nem PJE havia, e nós trazíamos volumes e volumes de processo na mala. E foi bom, porque eu pude criar minha filha, ser uma mãe presente e trabalhadora ao mesmo tempo, que é uma verdadeira... É bom demais, né? É uma loucura. Mas também fica complicado, porque eu estava numa situação normal. Criança na escola, acordava bem cedo, criança na escola, ia para o meu computador. Depois... só que eu também tinha a época das férias, que aí já começa a ser
um pouquinho parecido com o que a gente está passando agora, né? O que eu poderia falar com as pessoas, com os colegas, é o seguinte: a Ana até já chamou atenção para isso. Disciplina. Sem disciplina, nenhum teletrabalhador consegue fazer o seu trabalho direito. Porque já vi muita gente boa, votistas de primeira linha no tribunal, simplesmente não conseguirem, que começa aquele já aqui eu estou em casa, mamãe liga, marido, esposa pedem alguma coisa, eu vou resolver. Você tem que criar o horário. Claro que nessa situação surreal que nós estamos, é bastante complicado. Então, vai começar a pensar numa coisa alternativa, um horário que criança está dormindo, botar mais disciplina dentro da casa. Eu sei que é complicado. Todo mundo hoje em dia está dando valor danado para o colégio, para os professores, né? Que aturam os nossos filhos o dia todo. Graças a Deus não é meu caso, eu já tenho uma moça de 25 anos em casa, então eu já não tenho essa situação. Agora, também tenho a situação de ter que dividir o escritório com o marido, que também está trabalhando em casa. No outro dia eu fiquei, e aí, vai liberar o computador para eu poder fazer alguma coisa? E aí a gente agora já conseguiu entrar numa rotina. Então, gente, é isso, disciplina. E também, eu falei no outro dia para uma colega, não é para se sentir culpado por não estar conseguindo produzir como antes, porque é absolutamente impossível. A Ana falou muito bem, tem dias que nós estamos maravilhosos, a cabeça está fluindo muito bem. Aliás, quem trabalha com voto, com produção jurídica, sabe muito bem, tem dias que não sai nada de bom da cabeça da gente. E tem outros que a coisa flui muito bem. Uma dica de treinadora, de professora, é o seguinte: faça o trabalho num dia e reveja ele no dia seguinte antes de mandar, que aí você vai perceber os erros que cometeu. Então, por enquanto, era essa mensagem que eu queria passar, seguindo e ficando certinho no meu tempo. Obrigada. A Andréa está com um cronômetro ali. Será que a gente consegue conversar com o Rogério agora? Como é que está a imagem aí? Está ruim? A imagem não está muito boa, mas a gente está te ouvindo, Rogério. Pois está estranho isso. Vamos ver. Se tu conseguisse falar agora, a gente queria que tu abordasse aquela primeira questão, né, sobre a questão do isolamento, dos cuidados também quem está na linha de frente. A gente está aqui com uma companheira da saúde também, a Anita Mar, né, que está participando, sabe o que é estar na linha de frente, né, os profissionais da saúde sem proteção, muitas vezes, né, e a questão da duração também, né, qual a perspectiva disso. E aí já entrar, Rogério, na segunda questão, que a gente já está na rodada, desse trabalho que não, teletrabalho excepcional, né, em situação excepcional. Tá ok, Mara. Eu acho que eu vou desligar a imagem, só vai ficar o som. O som tá bom? O som tá bom. Oi. O som tá bom, Mara? O som tá, nós estamos te ouvindo, Tá ouvindo? O som tá bom ou não? Tá bom. Tu tá me ouvindo? A imagem tá estranha, né? Mas tudo bem. Tô te ouvindo, sim. Só um pouquinho assim. Eu vou tirar a imagem um pouco e depois vou tentar ajeitar, tá? Certo. Então, assim, ó, eu como fiquei me ajeitando. Como é que tá isso aí? Pode falar, Rogério. Então, tá bom. Vamos lá, então. Assim, ó, eu perdi um pouco em função do som, não sei o que houve aqui, a testagem estava boa, mas depois deu problema. É um prazer estar participando, é um prazer estar com os palestrantes, algumas coisas que eu ouvi foram bastante interessantes, tá? Eu só peço desculpas, mas aqui está dando algum problema tecnológico que eu não estou conseguindo resolver, tá? Eu gostaria de chamar a atenção só como eu perdi aquela
a PUC, o Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da PUC do Rio de Janeiro, ela fez um trabalho, e nesse trabalho eles colocam que os números, o número de casos no Brasil tem que ser multiplicado por 12. Isso significa da gente enxergar o que é a subnotificação que está na Covid no Brasil. E, claro que a gente não pode multiplicar, os casos tu pode multiplicar, mas não é proporcional à morte. Então, mas na morte tu tem informações extraoficiais, tanto da questão dos óbitos, dos atestados de óbito, quanto das funerárias, que tem um número imenso a mais de pessoas morrendo do que tinha antes. Então, a gente, quando for falar em Covid no Brasil, a gente tem que pensar em subnotificação também, bastante grande. Então, a gente não tá conseguindo lidar muito bem com isso ainda, né? E tu tem, é evidente, um governo onde ele vai apostar na subnotificação como uma forma de manter suas teses acesas, né? Importantes. Quanto à questão da flexibilização, não existe absolutamente nenhum motivo técnico para que exista a flexibilização nesse momento. Não existe nada, em termos epidemiológicos, que consiga comprovar isso. E também não existe nenhum tipo novo na vigilância epidemiológica capaz de colocar isso como tema. Por exemplo, poderia haver o quê? Uma farta distribuição de máscaras, exames feitos para todo mundo, que a gente tivesse uma vigilância ativa, indo em busca das pessoas que estivessem com contágio, isolando. Isso não existe no Brasil, não está nem nesse ponto. Ao contrário, está muito longe disso, e não sei se esse vai ser o objetivo do Ministério da Saúde, né? Então, a flexibilização, nesse momento, atenderia a esses empresários histéricos aí que tem da Van, do Madeiro, é uma questão pura e simplesmente política do que realmente alguma questão técnica aqui em base, né? Então, isso acho que depois seria interessante discutir mais pelo lado do genocídio do que realmente pelo lado de uma política real, né? A duração do distanciamento social, gente, assim, não dá para prever. Se não houver modificação em termos de vigilância epidemiológica, de agregar técnica a isso, qualquer coisa que se coloque aí vai ser extemporâneo, vai ser um chute, nada a ver com técnica. Do ponto de vista do que a gente tem hoje, com o distanciamento social que a gente tem hoje, a expectativa é que isso vá até final de junho, no mínimo. Nós vamos ter alguns picos, apesar da subnotificação extremamente... da subnotificação grande que existe no país, a gente vai ter picos consideráveis em maio e junho. Tá? É uma coisa longa que nós vamos ter que ver. E a perspectiva que alguns epidêmios de infectologistas têm colocado é justamente que a gente vai passar por períodos de distanciamento e liberação, porque vai ter a segunda onda, daqui a pouco a terceira onda também, né? E quanto à questão das pessoas que estão trabalhando, tem que se proteger. Na verdade, é o seguinte, a gente tem que insistir com o distanciamento social, a gente tem que manter isso sob vários aspectos e exigir que esses empresários estão fazendo carreata, ou esses outros mais ricos que vão fazer na televisão, que eles banquem economicamente uma vigilância mais ativa, com boa testagem, com distribuição de material e equipamento de EPI, que eles casem esse dinheiro, né? Para que a gente possa, daí, proteger as pessoas e conseguir fazer um isolamento mais racional e não esse isolamento que a gente está tendo que fazer em todo mundo. Por quê? Porque o que a gente tem para garantir nesse momento? A gente tem duas coisas, o distanciamento social e o SUS. São as duas grandes questões que nos protegem contra a Covid. Tá? Quem está trabalhando, gente, vai ter que fazer todo aquele ritual, lavar a mão obsessivamente com água, sabão, álcool gel,
quando chegar em casa, vai ter que passar, se tiver de carro, passar álcool gel no carro, na direção, no banco do carro, na direção, tirar o sapato antes de chegar em casa, tirar a roupa direto para botar no saco plástico para lavar, tomar banho, tem que fazer todo esse ritual, senão a gente corre o risco bem grande de se ferrar, de adquirir a doença, que ela realmente é muito contagiosa e dura muito tempo. O coronavírus, ele dura muito tempo no corpo, né? Nesses materiais também. Tá? Eu paro por aí. Né? Depois eu posso dar a palhinha ainda. Não sei se a gente já está na saúde mental aí. Não chegamos ali ainda. Tá bom. Tá? Era isso que a gente tinha para informar todo mundo aí. Agora eu vou tentar de novo, tá? Estamos num momento em que o Estado mínimo e o neoliberalismo ficaram nus, né? E sobrou a importância do SUS, da saúde pública, né? O Sérgio nos traz a questão da vacina, que a gente não tem perspectiva, na melhor das hipóteses, com 1 ano, né? Então, isso não é um curto prazo que a gente vai viver. E a gente também tem que se conectar de forma diferente, como a Vânia colocou, né? A gente tem que usar as redes aí para manter a conexão. Então, vamos passar para o Bruno, para também falar sobre essa situação. E, Bruno, eu queria, daí, uma coisa que a Andrea falou, a questão da culpa, né? Porque eu ouço muitos relatos das pessoas dizendo assim, achavam que em casa iam produzir horrores. Porque eu vou fazer pipoca, eu vou olhar filme, eu vou trabalhar mais, porque eu vou render mais, mas, na verdade, nada disso acontece. A gente está numa situação de estresse intenso, né, e tendo que dar conta de muitas situações ao mesmo tempo, muitas demandas. Com certeza. Eu acho que, pegando um gancho no que você trouxe, né, Mara, esse momento tá trazendo à tona para a gente algumas falácias, né, em relação ao neoliberalismo, ao Estado mínimo, né, todos agora estão pedindo um socorro a quem pode ajudar, que é o Estado, é o servidorismo público, né, e como foi colocado pelas companheiras, né, essa não é uma situação que nós escolhemos, né, quando a gente pega, se a gente for se ancorar, por exemplo, na reforma trabalhista, na lei da reforma trabalhista, por exemplo, né, lá no artigo 75, quando fala do teletrabalho, né, há uma insígnia que fala sobre isso ser algo de comum acordo, né, entre empregador e empregado, né. Então, foi uma situação que, primeiro de tudo, não escolhemos, né. Então, de fato, isso que você coloca sobre uma certa preocupação da produtividade, né, trago até um exemplo bem interessante. Um colega hoje, quando eu fui divulgar essa nossa live, um colega da OAB do Rio de Janeiro, ele me disse assim, rapaz, eu tô com tanta atividade a mais nesse isolamento que eu não prometo que eu vou conseguir participar, né? Porque, assim, eu recebo convites também de lives, de colegas participando, todo mundo tá muito ativo, assim, né? Então, assim, a gente foi de um momento de reclusão, solidão, isolamento, confinamento, né? Tal como vocês colocam, para algo, assim, que a gente parece que tem que transformar isso numa produtividade imensa, né? Eu costumo falar de um termo muito utilizado pelos franceses, né? Que eles uma tradução livre minha, eles chamam de sala dos passos perdidos, né? Que são os não lugares que a gente habita, são os lugares que a gente transita, né? Então, hoje a gente já vê, por exemplo, salas de espera de aeroportos, de rodoviárias sendo utilizados como espaços produtivos, né? E as nossas casas, então, se tornam isso, né? Você tem uma imbricação desse tempo de vida e do tempo de trabalho, né? Essa mescla de um jeito que fica muito difícil você conseguir separar, né? Então, o que a gente tem visto é muita gente falando uma percepção de não ter tempo para nada e nem para si, né? Uma sensação de impotência quanto ao não cumprimento de tarefas, né? Uma autoculpabilização,
em relação a isso, a não dar conta de tudo, não só em relação ao trabalho, mas de tudo que foi proposto, né? Então eu vou fazer um curso de língua, vou fazer uma especialização, vou aprender a cozinhar, vou fazer aula de ginástica, enfim, né? Tanta coisa. A gente tem visto muito essa sensação de impotência quanto ao não cumprimento dessas tarefas todas, né? Então, sejam essas impostas, né, pelas chefias, por colegas, o mesmo do trabalho doméstico, né? De se coabitar com pessoas na casa, né? E uma falta de reconhecimento, né? Também, nesse trabalho, ou mesmo no trabalho doméstico, né? Que podem favorecer alguns sentimentos, não quero antecipar o nosso assunto, mas favorecer alguns sentimentos de ansiedade, de angústia, dessa impotência, né, de incapacidade e de uma certa inutilidade. Eu tenho visto muitas pessoas se comparando umas com as outras, assim, que fulano está mais produtivo, já fez não sei quantas coisas, eu não fiz, né? Então, essa dinâmica no trabalho, no ambiente doméstico, pode sim, né, afetar a nossa saúde mental, e a gente tem que pensar em medidas de autocuidado, né, porque esse teletrabalho, home office, pode permitir uma flexibilidade de horário, né, que se não for bem gerenciada, ela ocasiona essa sobrecarga de trabalho, que é o que nós estamos trazendo, né? Mas, novamente, também fica internalizado para a pessoa, assim como a gente internaliza as metas, as regras, né? Hoje em dia a gente já não precisa mais daquela figura despótica do olhar do outro, né? O olhar da chefia para nos cobrar essas metas, a gente internaliza essas metas, a gente também internaliza a culpa e a responsabilidade por um autogerenciamento do tempo dentro de casa, que não é o mesmo, porque o ambiente está confundido, né? Ele está confundido. O que eu tenho mais ouvido de colegas é o quanto se sentem sobrecarregados de estarem extrapolando, inclusive, a jornada de trabalho, né? Isso tem sido uma realidade. Mães, por exemplo, com crianças em casa, vão dar conta de fazer o seu trabalho de madrugada. Exatamente. Né? É isso, gente. E aí, os panelistas receberam um roteiro, mas eu vou bagunçar o roteiro e vou passar para as gurias agora, né? Porque eu acho que cabe melhor. É bom que eu nem estou com ele aqui, Mara, então vai guiando aí. Tá, não, então, eu queria ver com a Ana e a Andréia a questão em relação aos tribunais mesmo, né? Porque, assim, o que a gente tem ouvido? Olha, eu estou recebendo e-mail 11 da noite de demanda de trabalho. O lugar do trabalho e não trabalho, né? Isso, por mais que, assim, eu mandei hoje, mas tu pode ler só amanhã, mas isso gera uma ansiedade, né? Então, esses regramentos, assim, então, em relação à postura mesmo dos tribunais, né? Como os tribunais, os órgãos, qual é a opinião de vocês, né? As orientações também, de como podem ou devem orientar gestores, porque o problema é a formação de gestores também, né, gente? É o despreparo dos gestores também para lidar com o teletrabalho e agora com esse trabalho remoto que é completamente diferente, né? Para trabalhar a questão do trabalho remoto, né, nesses tempos aí de isolamento social, da Covid-19. Bom, então, assim, Mara, o que acontece? Eu acho que a gente tem que entender esse momento, não do teletrabalho de uma forma geral, mas neste momento específico, é um momento de aprendizagem, entende? Então, assim, se o servidor está aprendendo, o gestor também está aprendendo, né? Então, é preciso a gente colocar as coisas, porque as pessoas também, os gestores, eles não fazem teletrabalho, porque nas normas dos tribunais, os gestores não podem fazer teletrabalho, né? Então, hoje eles estão fazendo. E todas as emoções que a gente tem, as ansiedades, as inseguranças, e o trabalho entrou dentro da nossa casa, invadiu a nossa casa com tudo, para nós é a mesma coisa do que os gestores. Então, eu sou gestora, né? Então, o teletrabalho, para mim, está super pesado, como para muito servidor meu, né?
Então, eu acho que a coisa, assim, o que gera mais desconforto nisso tudo é porque muitos gestores, eles não sabem não estão sabendo lidar com essa questão, porque tem a questão do seu óleo, eu controlo, né? E as questões passam para como que eu vou gerenciar as pessoas. E o que eu percebo é que, assim, primeiro, você não gerencia pessoas. Você gerencia sistemas, você gerencia metas, você gerencia processos, mas pessoas você dá autonomia, você confia e você dá autonomia. Então, quando as pessoas, alguns gestores veem, porque eu estou com dificuldade nisso e culpam muito o teletrabalho, eu pergunto, como é que era isso no presencial também? Sabe? Então, assim, muitos gestores que estão cobrando as metas infindáveis, eles já faziam muitas vezes no presencial também. Só que o teletrabalho é uma lente de aumento. Ele aumenta, ele potencializa, né? Então, o que acontece? Eu acho que a base de tudo para essa questão das cobranças, eu volto com a questão da empatia, é uma questão de confiança. Sabe? É assim, a gente tem que ter uma questão de confiança com a equipe, confiança com as pessoas e realmente uma empatia com a flexibilização das metas por conta do momento que a gente está. Não é a meta pela meta, isso não é o mais importante agora. O mais importante agora é o bem-estar das pessoas, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser considerada. E a questão do horário, de mandar e-mail e tal, o que eu acho? Falta a questão de você sentar com a equipe, no caso, virtualmente, eu pelo menos, eu faço toda segunda-feira uma reunião de planejamento com as pessoas sobre o que a gente vai entregar no final da sexta, né? Então, assim, e aí tá ok, e tchau. E qual é a hora que eu vou estar disponível para essas pessoas e qual é a hora que as pessoas vão estar disponíveis para mim? Isso é muito importante ser negociado. Porque como a gente está com essa agenda, é importante a gente fazer essa rotina, como a André falou, da disciplina. Então, eu falo assim, gente, eu estou disponível para vocês das 14 às 19 para conversar, para falar, para me chamar, entendeu? Nesse horário. E aí, a minha equipe, ela foi colocando, olha, a gente está disponível de tanto a tanto. Vai ter um horário que eu, com a minha equipe, a gente estabeleceu. Olha, toda segunda às 14, nós vamos fazer reunião. Então, as pessoas se preparam. Então, eu acho que o importante nesse processo é a comunicação, sabe? As pessoas têm que se comunicar, se dialogar e entender isso, porque não dá para você ficar chamando a pessoa a toda hora. As pessoas não estão só trabalhando, né? E a gente precisa tomar conta disso para a gente não entrar num burnout, que eu acho que é um outro tema que a gente vai falar depois, porque senão a gente vai ficar só trabalhando, e trabalhando muito mais do que a gente fazia no presencial. Então, eu acho que tem alguns negociáveis que são muito importantes. Negociar com o gestor qual é o horário que você está disponível para atender, e o gestor também tem o horário dele para atender, né? Então, assim, para envios de e-mails, né? Ou para leitura de e-mail, eu, pelo menos, falei 2 vezes por dia, com certeza eu leio o meu e-mail. E aí, o horário que eu vou ler esse... Então, assim, se você não colocar esses limites, você tem que colocar para o trabalho, você tem que colocar para o marido, você tem que colocar para o filho, você tem que colocar para os seus pais, porque senão você não vai sucumbir, você não chega lá no final da quarentena, não vai chegar, né? Então, Andréia, é isso aí. Tem uma pergunta para ti, Andréia, lá também, né? Para mim? O que é sobre os problemas de saúde que relatam, né, desde que começou esse teletrabalho. E até para colocar, né, o Sérgio coloca a questão da perspectiva que a gente estaria invertendo, né? Mas não, nós estamos aqui justamente colocando que o que nós estamos fazendo hoje não é teletrabalho. Nós estamos em quarentena, em isolamento social, nós estamos num trabalho completamente novo, né, que a gente nunca fez, e nós estamos fazendo um esforço de manutenção do trabalho, na verdade, levando isso para casa. Isso precisa ser reconhecido e a gente precisa também aprender a trabalhar e os sindicatos fazer a intervenção necessária junto aos tribunais. Eu queria colocar uma coisa que realmente nós estamos no teletrabalho que eu chamo de surreal.
O teletrabalho no TRT do Rio de Janeiro, ele foi implantado em 2012 como experiência, e a última regulamentação dele, né, ele tem a Resolução Administrativa de 2014 e o Ato 31 de 2019. No ato, no teletrabalho normal, o objetivo é aumentar a produtividade, mas o ato conjunto 2, que nos colocou em teletrabalho forçado, digamos assim, ele deixa bem claro que o trabalho à distância autorizado em caráter excepcional e temporário por este ato conjunto não se confunde nem possui os requisitos do teletrabalho. Porque tem gente que não deveria estar em teletrabalho e está. Ele é bastante restrito, muitas pessoas não poderiam estar em teletrabalho, como os que ainda estão em estágio probatório, né? Tudo isso. Então, é claro que nós não podemos nos comportar da mesmíssima forma com esse teletrabalho. Para atender a Thaís, gostaria de dizer que os relatos que chegaram para mim, mas foi isso mesmo, essa ansiedade de não conseguir cumprir. E no outro dia a colega estava falando, eu não estava conseguindo colocar o VPN, fiquei desesperada, que é a conexão à distância, né? Realmente tem gente que não tem jeito com o computador. Graças a Deus eu tenho 2 pessoas em casa que podem me ajudar com isso, mas tem gente que não tem. Então você vai fazer o quê? E tomou bronca do gestor. Eu falei, olha, deixa para lá que depois que tudo isso acabar, a gente dá um jeito nisso, né? E teve muita gente que falou muito mal do teletrabalho, que a gente não poderia estar em teletrabalho. Bom, ou é isso, ou nós temos que ir para o tribunal. Então, todo mundo precisa fazer um certo esforço. Tem dado muito certo do que eu estou vendo no TRT do Rio de Janeiro, porque nós recebemos rasgados elogios na nossa página. Estamos produzindo bastante, mas a que custo, né? Temos que pensar nisso. E sobre essa coisa de mandar a mensagem a qualquer hora. Essa bandeira eu carrego há séculos no tribunal, que é o direito à desconexão. Essa coisa de mandar e-mail ou WhatsApp a qualquer hora, do dia, da noite, da madrugada, e dizer que é para você ver depois, você resolver depois, é péssimo, porque está aqui na cara da gente. Você está descansando e, de repente, vem aquela mensagem e você já fica com aquilo na cabeça. Então, é uma coisa que nós temos que carregar essa bandeira. Sempre tivemos, não é para agora, sempre tivemos e vamos segurar essa bandeira com mais força quando essa loucura toda acabar. As mulheres têm sofrido mais, né, Andréia? Pelo que a gente tem visto, Sim. relatos, uma sobrecarga maior. Opa! E aí, acabou as mulheres empoderadas, viu, Mara? Não tem nada de nisso. É uma discussão também, né, da super mulher. Eu não quero ser super mulher, acho que a gente nem tem Caramba! que fazer essa imagem de super mulher. E aí eu queria passar, então, agora para os meninos, né? Para o Rogério e para o Bruno, sobre a questão da saúde mental mesmo, né? Vamos entrar nessa questão da saúde mental, porque a gente tem esses relatos, né? E aí, realmente, as mulheres, a gente tem tido muito maior relato de sobrecarga, por óbvio, nós somos ainda cuidadoras, né? E, inclusive, na questão do trabalho doméstico, sempre pesou mais para nós, acho que vamos ter algumas DRs nesse confinamento, né? Mas essa questão, a gente queria que vocês abordassem, né? A questão da ansiedade, como trabalhar isso nessas circunstâncias, a pressão do trabalho remoto nesse contexto, queria que vocês abordassem isso e também dessem alguns caminhos, né? Isso é um processo, a gente sabe que não tem solução mágica, mas a gente gostaria de ouvir de vocês também algumas saídas, né? Bruno, pode começar, porque nós estamos com o Rogério também ainda com problema de conexão. Tá. Bom, eu começo pegando o gancho em relação a essa questão mesmo do trabalho feminino, né? Porque, de fato, essa já é uma questão que a gente já vem discutindo nas pesquisas sobre saúde do trabalhador, né? Porque só se a gente pegar, por exemplo, o dado do IPEA do fim do ano passado, né? E do IBGE, da PNAD, que mostra
que habitualmente, né, por semana, as mulheres já têm um trabalho doméstico de 18 horas, né, além do horário de trabalho normal, né, e os homens apenas 11, né, 11 horas semanais, né, é muito discrepante. Então, assim, quando eu disse que essa pandemia tá expondo algumas, tá colocando o dedo na ferida em algumas coisas, essa é uma delas, né, essa é uma delas em relação ao trabalho da mulher. E a gente sabe, então, que tem um recorte também, né? Tem vários estudos e reportagens já apontando, por exemplo, o quanto que a questão do contágio já tem ido também para as periferias, né? Então, tem um estudo do fim do ano passado, coordenado pelo professor Rui Braga, da USP, aqui de São Paulo, né, que ele já apontava que é uma sobrecarga de trabalho também para aquela mulher negra, periférica, né, uma sobrecarga que inclusive gera transtornos mentais, né, ou seja, então há um recorte de gênero, há um recorte de raça, né, para além do recorte de classe aí, né. Então, o que a gente tem visto surgir nesse momento são pessoas que estão com muita dificuldade de lidar com esse confinamento, né? Eu acho que usar esse termo é muito interessante, né? Do confinamento, porque a gente está tendo que lidar com alguns medos, né? Além do medo do contágio, alguns medos particulares, e toda essa questão do teletrabalho tem ampliado a ansiedade, né? Tal como as colegas já colocaram muito bem, né? Tem ampliado a ansiedade porque não se tem mais horas para mandar mensagens de WhatsApp, e-mails, né? Não tem mais horas para que sejam resolvidos. Então, eu tenho dito que é importante criar, né? Obviamente, essa rotina, né? Mas algo que se complica quando a gente pensa... Deu certo. Isso. Algo que se complica quando a gente pensa que tem essa imbricação, né, da vida de casa, né, com a vida do trabalho, como eu estava expondo, né. Então, quando se passa a trabalhar em casa, é necessário o estabelecimento dessa nova rotina, acho que está cortando aqui, com a definição clara, né, desses horários de trabalho para outros afazeres e do tempo do descanso também, né, do tempo do lazer. Isso não tem sido falado, né? A gente só tem falado de um tempo produtivo, né? Mas não de um tempo que permita o descanso, porque justamente isso está, novamente, né? Vou bater nessa tecla da coisa tá imbricada, né? Tem relatos, né, de mães, então, que vão trabalhar de madrugada porque durante o dia não dão conta, né? Elas ficam à mercê ali dos afazeres domésticos, da família, dos filhos, principalmente, né? E essa percepção de que o trabalho, parece que a carga aumentou pelo menos 50% a mais, né? Parece que a cobrança está maior, como se também as chefias entendessem assim, bom, você está em casa, você está tranquilo aí, você pode produzir à vontade, né? E não é assim, né? Não é assim, porque tem toda essa especificidade. Então, eu acho que algo que seja protetivo da nossa saúde mental, né? Concordo com a colega quando fala da gente estabelecer alguns limites, né? Estabelecer limites para nós, né? Limites dentro da casa, né? Limites com a família e limites com as chefias e colegas de trabalho. Eu, nos primeiros dias de aula, eu já falo para meus alunos, respondo e-mails em horário comercial. Querem mandar o e-mail, mandem no e-mail da universidade, que eu não vou abrir mesmo, não vou abrir depois das 6 ou em fim de semana, saibam que a resposta só virá na segunda-feira às 8, né? Mas eu sei que isso é algo muito particular de um contrato que eu faço com aquela sala, né? Com aquele grupo, né? Nem todo mundo tem essa da né? Assim, então, algo da gente entender. O teletrabalho também não é igual para todo mundo. Vide a fala da companheira que disse sobre alguns terem dificuldade com computador, né? Com internet, com instalação do VPN, com o uso do VPN, né? Para mim, eu acho muito interessante aquele filme do Ken Loach,
o não mais recente, o anterior, o Eu, Daniel Blake, né, quando mostra um senhor já de uma certa idade tendo que aprender a montar um currículo online, né, e ele mal sabe mexer no mouse e etc. Então, assim, quando você tem alguma dificuldade no seu trabalho, geralmente tem um setor ali que pode te ajudar, né? Mas quando você não consegue fazer o seu VPN funcionar, por exemplo, você está completamente vendido. E aí, né? Como fazer tudo isso? Então, isso gera essa ansiedade, esse estresse, né? Da não realização do trabalho, né? A gente fala muito na psicologia do trabalho sobre essa capacidade para o trabalho, da possibilidade de realização, né? Então, se já é muito difícil a gente ter as condições para a realização do trabalho no ambiente de trabalho, o que dirá em casa, né? Então, é algo para a gente pensar. Rogério, bem-vindo de volta. Abre o microfone. Abre o microfone. Sim, tá a questão de Está fechado o teu microfone, Rogério, tem que abrir. É só ele que pode abrir, né? Está pedindo ajuda para os universitários. Né? Gente, só um momentinho que é um problema técnico. Deu. Estamos experimentando na prática o que eu acabei de dizer. Exatamente. Que a gente tem, né, em casa, e a gente repartindo isso, não é? Né? E que os custos acabaram ficando para a gente também, né, gente? Assim, a internet que a gente está usando em casa, que às vezes tem que melhorar. Mas agora estamos falando de saúde mental, né, Rogério? Eu ouvi tudo, foi muito boa a fala das duas parceiras aí, e também, assim, eu acho que essa parte já está meio que colocada. Acho que eu vou trazer algumas outras coisas para esse momento de confinamento, né? Que o próprio confinamento já é alguma coisa que nos prende, né? Porque o confinamento, se tu perguntar para presidiário, como fizeram uma pergunta uma vez, o que eles sentiam mais falta, eles diziam da rua. Não era nem de casa, não era da rua, daquela liberdade de sair, fazer. Quer dizer, o próprio confinamento é alguma coisa que já nos coloca numa situação que a gente não gostaria, né? A gente, para ir no super, tem que fazer 1001 coisas, não pode ir toda hora, né? E, além do que, o confinamento muitas vezes nos faz olhar para dentro da gente mesmo, né? Que tipo de vida que a gente está tocando, como é que é a nossa vida. E daí, tu imagina isso dentro de uma situação de teletrabalho e ainda tendo que cumprir meta e todas as coisas da casa, né? Que já citaram muito bem. Agora, também tem outro aspecto nisso, que a doença nos traz o medo da morte. O medo da morte, o medo de contagiar alguém, quer dizer, tudo isso acaba fazendo com que a gente fique com uma salada não é misturança na cabeça, né? Que também tu soma tudo isso a esse momento especial que está vivendo o país, né? Com um presidente da República que, pela função do cargo, mantém um permanente clima de ódio, um clima de beligerância, e nesse momento, principalmente, ele se coloca do lado da morte, né? Ele se coloca ao lado daquilo de fazer mal. Quer dizer, então, é um clima muito prejudicial para a gente hoje, para a nossa saúde mental, porque a gente tenta buscar em algum lugar se agarrar e muitas vezes as pessoas acabam se agarrando mesmo no trabalho, né? Então fica ali dentro do computador, do WhatsApp, tudo isso, e acaba não pensando exatamente o que lhe faz feliz, né? Eu acho que, e essa é a questão muitas vezes dolorida, né? Aquilo que nos traz felicidade, porque a felicidade e saúde mental, elas andam juntas, quer dizer, não precisa estar rindo toda hora, aquela coisa, mas é aquela questão de isso me faz feliz, mesmo se eu tiver que ficar estudando, porque eu vou fazer alguma coisa que me interessa, ou ficar escrevendo, isso de alguma maneira compensa o fato e aquele trabalho que eu estou fazendo, tá? Agora, o fundamental dentro disso tudo, acho que vocês colocaram muito bem, essa loucura que fica a vida da gente, somada a todos esses aspectos externos
que hoje está colocado, né? Então, tudo aquilo que a gente puder trocar, tudo aquilo que a gente puder fazer como está fazendo hoje, trabalhar pelo outro, ter possibilidade, ajudar no pessoal que está vendo alimentação, para as pessoas que estão sem trabalho, né? Tudo isso auxilia a nossa saúde mental, né? Porque, de alguma maneira, não faz nos sentir sozinhos, né? Eu acho que isso que a gente tem que buscar, se sentir juntos e, ao mesmo tempo, sendo solidários uns com os outros e aqueles que fogem do nosso pequeno círculo também. É mais ou menos assim que eu estou enxergando e me sentindo nesse momento também, né? Porque eu estou preso em casa, né? Felizmente, a minha filha também está, senão a gente não ia conseguir estar falando aqui agora também. Eu quis... A ajudante técnica aí, eu notei. Gente, então, olha, nós estamos com muita participação, tá bem legal, tem até uma colega de Goiânia aí, né? Temos a questão aí dos custos, né, que várias pessoas têm colocado, o aumento do custo, isso a gente vai ter que discutir com os tribunais, né? O CNJ, a decisão, né, agora que veio para nós, de estender o trabalho remoto, né, por tempo indeterminado, acho que a gente pode trabalhar isso agora, nós estamos entrando na segunda rodada entre todos os painelistas, e acho que a gente pode ver aí também essa questão da avaliação de vocês, né, dessa questão. E aí abordar, né, o trabalho remoto, então, como imposição, que é o que a gente delimitou aqui, né, é uma necessidade para a continuidade do trabalho, diante do isolamento social, e aí a gente queria entrar um pouco nessa questão das metas mesmo, né, na mesma proporção, ou muitas vezes as pessoas dizem assim, não, então não vamos pedir não cobrança, suspensão de meta, de qualquer meta, mas isso também, né, pela saúde mental e pelo próprio organização das pessoas, ela tem um peso também que eu acho que é interessante, uma desorganização, né, às vezes, que provoca. Então, como mediar isso? E dentro dessa perspectiva mesmo do confinamento, gente, porque a gente não sabe quando vai sair disso, e o Rogério toca numa questão importante, que é o nosso medo de adoecer e morrer, e também o medo de perder pessoas queridas, né? Isso está colocado nesse momento para nós. Né? O que a gente espera dos tribunais, espera do Estado, é que coloque a proteção da vida em primeiro lugar, garanta renda, não fale em corte de serviço público, não fale em corte de salário, garanta renda para os precarizados e acabe com a emenda constitucional 95 com o congelamento de gastos, né? Que é impossível manter todo um programa social ou injetar dinheiro com ela valendo. Então, eu queria que passasse para fazer uma rodada, como o Rogério começou, a gente pode agora ir para a Andréa. Andréa, pode abrir essa rodada? Posso. Não, queria falar uma coisa, assim, não ter uma meta muito grande é complicado e não ter meta nenhuma também é bastante complicado, né? Então, como a Ana falou, a compreensão do gestor e a dedicação do servidor. Eu acho que é uma hora que nós temos que mostrar também o nosso valor, porque nós estamos, principalmente a Justiça do Trabalho, ela está sob ataque direto, desde que Bolsonaro virou presidente. Quer dizer, já estava antes, né? Volta e meia, quando ninguém tem nada para fazer, vamos acabar com a Justiça do Trabalho. Então, é uma hora de pegar firme nessa questão. Queria falar um pouco aqui do Rio de Janeiro, primeiro sobre a nossa DESAD, nossa Divisão de Saúde guerreira, do nosso lado o tempo todo. Nós temos um ato que foi feito há pouco tempo sobre o combate ao assédio moral, que foi uma vitória incrível. Então, nós temos agora um instrumento muito bom.
Outra notícia, eu não sei se vocês sabem, o presidente do tribunal teve coronavírus. Ele ficou internado mais de uma semana. Graças a Deus ele está bem, já saiu da internação, e eu espero que isso faça com que os gestores tenham... Hã? O Witzel também foi... acabei de ter... Ia ser a próxima notícia, você me tira a headline. Ia ser a próxima notícia. Um amigo acabou de mandar dizendo que o governador está com coronavírus e um dos assessores dele mora aqui no meu andar. Olha que delícia. Olha o meu estresse. Como é que está nesse momento, né? Então, é assim, eu queria trazer essa perspectiva, assim, como é que está o Rio de Janeiro. Aqui a gente precisou, o sindicato ajuizou um mandado de segurança coletiva e conseguiu uma liminar para fornecimento de EPI para os nossos oficiais de justiça, né? Graças a Deus. Vamos ver se agora a coisa funciona, porque nós estávamos lutando em várias frentes, buscando soluções por bem, e foi necessário judicializar isso. Então, são essas notícias que eu queria trazer do Rio de Janeiro e essa experiência que nós tivemos aqui no Rio. Vamos fazer um menino e uma menina, né? Bruno? Vamos lá? Estou pensando aqui nas falas dos companheiros e estava lendo aqui o que tem surgido, né, do pessoal. Rico, né? Aí, agradecer a participação aí de tanta gente, bacana. Pois é, alguns relatos muito interessantes mesmo, né? Porque, de fato, a gente tem que pensar o lado positivo do teletrabalho, né, do home office, por exemplo. Eu gosto muito, né? Eu gosto de poder trabalhar em casa, já tenho uma dinâmica, uma rotina, né? Mas eu acho que a gente cabe pontuar essa questão específica do momento, né, que nós estamos vivendo, que isso foi algo imposto, né? Não foi algo necessariamente acordado, né? E agora, como o que você expõe, né, Mara, sobre o CNJ ter alongado isso, bom, enfim, todas as medidas políticas que nós estamos acompanhando, né, que recaem sempre na velha problemática. Isso a gente já está vivendo isso há um bom tempo nesse país, né, de um vilipêndio em relação à figura do funcionalismo público, né, e justamente somos nós que estamos dando essa resposta agora nessa crise, né, somos nós que estamos ali na linha de frente, nos mostrando como serviços essenciais, necessários, né, porque justamente essa precarização e esse desmonte de proteção social, trabalhista e previdenciário que a gente tem no país, historicamente, mas que se agrava, né, de um tempo para cá, tem mostrado isso. E agora, né, quem cuida dos precarizados, como que eles conseguem estar, né, como que eles conseguem se cuidar em termos de saúde, porque a gente está falando todo o tempo dessa questão da ansiedade de estar dentro de casa, né, mas a gente esquece também de falar de um termo que vem sido tratado dentro do campo da psiquiatria, da sociologia, que é a nomofobia, né, a questão que a colega estava falando da nossa possibilidade, do nosso direito à desconexão, né? Isso se agrava nesse momento que nós estamos em casa, né? Porque tanto a gente não desconecta em relação ao trabalho, quanto a gente não se desconecta do que está acontecendo lá fora, né? Nas primeiras semanas, o que mais ouvia eram relatos de pessoas dizendo da dificuldade de não acompanhar as notícias, né? Então, a dificuldade do foco de concentração no trabalho também cai nisso, né? A gente está com o celular ali do lado e parece que está perdendo alguma coisa a toda hora, né? Ou a gente tem uma certa necessidade de sermos os primeiros a dar notícia e replica alguma coisa sem nem saber também se é verdade, né? Se já era difícil antes lidar com questão de fake news e da checagem dessas informações, agora
fica ainda mais difícil, porque o fluxo está, né, cada vez maior de informações e a gente não sabe como filtrar, né? Então tem muita gente respirando a todo tempo as notícias que chegam, e isso tem gerado muita ansiedade, muita depressão também, porque é a questão que você colocou logo no começo para nós, né, Mara? Quando? Até quando? Né? Até quando vamos ficar nisso, né? Hoje mesmo foi publicado um estudo na Science, que é talvez a revista científica mais respeitada do mundo, né, de alguns pesquisadores de Harvard, colocando que a possibilidade desse distanciamento total se dê até 2022. Né? Nossa! O Átila, né, que eu já citei para vocês, o biólogo, ele trabalha com a hipótese de que por 2 anos a gente tem que ficar revezando entre isolamento e abertura, né? Porque tudo bem que há o período de vivência desse vírus, vamos dizer assim, né? O curso natural do vírus, mas também o contágio dele, né, por estar sendo assim muito amplo, nível mundial, a ponto de ser declarado uma pandemia, né, faz com que a gente tenha que mudar alguns hábitos daqui para frente, né? Eu fico pensando que eu acho que um hábito que eu vou internalizar, até veio como um comentário aqui, é esse justamente da higiene em relação a tudo que entra e sai de casa, né? A gente tinha o hábito de trazer as compras de casa e já enfiar na geladeira, na despensa. Hoje em dia a gente faz toda uma higienização de tudo isso, né? Seja no próprio contato de receber isso e de colocar isso para dentro de casa, né? Então isso vai nos exigir algumas mudanças, né? De um certo modelo mental de comportamento que possa levar para além. E aí a gente tem que analisar, e eu tenho batido muito nessa tecla, né, do quanto esse período tem exacerbado a importância de algumas coisas, né, e uma instituição muito importante serão os sindicatos, né. Eu penso que os sindicatos dos trabalhadores de saúde têm um papel atual, assim, de uma dimensão incalculável, né, por tudo que está acontecendo. E eu acho que os sindicatos vão ser quem vai poder frear algumas implicações que esse momento está nos trazendo. Né? Uma certa falta de privacidade, enquanto estamos todos conectados, a gente está vendo algumas medidas em relação a isso, e o quanto que empregadores podem fazer uma limonada desses limões desse momento. Né? Que é, por exemplo, quando saímos disso, o que fica? O que vai restar? Né? Talvez gostem da ideia do teletrabalho e enxuguem ainda mais os coletivos de trabalho, né, os espaços de produção, e coloquem cada vez mais as pessoas isoladas para trabalhar em casa. Isso é uma possibilidade. Né? Eu parto de uma análise até um pouco pessimista que o Byung-Chul Han, né, um filósofo sul-coreano, tem colocado. Né? Talvez a gente passe tudo isso que a gente está vivendo de um momento de um governo totalitário, com ideias muito radicais, conservadoras, talvez isso inclusive se agrave, né, por conta dessas medidas tão extremadas, necessárias, mas que possam ser subvertidas para um maior controle do trabalho. Né? Porque estando todo mundo em casa, sendo controlado por um VPN, isso fica muito fácil. Né? Então, são coisas que eu acho que a gente tem que pensar se realmente, né, esse distanciamento se alongar no tempo, o que vai acontecer dos nossos trabalhos. E aí eu coloco os sindicatos como uma centralidade fundamental de importância nesse momento. Sem dúvida, né, Bruno? Tentaram acabar com os sindicatos, mas a gente é central hoje na defesa dos trabalhadores. Eu passo para a Ana, né, e a Vera tem que estar trazendo a questão das comissões, né, de teletrabalho nos tribunais, também trabalhar em conjunto com os comitês gestor, né, André, para que a gente trabalhe este momento,
que é completamente diferente, né? Acho que é importante aí essa iniciativa, a gente provocar essa iniciativa no sindicato. Passo para a Ana aí. Gente, nós estamos avançando um pouquinho no horário, tá? Então, nós vamos ter... Mas é que o papo tá bom. O papo tá bom, é essa a questão. Vai lá, Ana. Então, Mara, a Vera trouxe isso, mas isso é o que a gente faz. A gente trabalha nesse tripé, TI, saúde e pessoas. Então, esse já é um tripé colocado, posto, né? Então, é uma comissão formada por essas áreas. Então, a gente trabalha em conjunto. Então, é isso que é colocado. Por exemplo, a gente tem um atendimento, estamos tendo aí, colocaram também um atendimento online, das psicólogas. Então, a gente tem, as psicólogas estão se revezando no tribunal. Então, a gente divulgou os horários de atendimento, seja de segunda a segunda, inclusive final de semana, né? Então, a gente está dando todo esse apoio também para as pessoas, né? No sentido de ouvir, porque muitas vezes a gente precisa, às vezes, escutar, né? Por incrível que pareça, a gente precisa de uma escuta mais qualificada, às vezes, nesse momento, né? Então, e alguma coisa que eu acho muito importante, quando eu faço meus workshops de teletrabalho, que eu dou bastante sobre esse tema, que é um tema que eu estudo muito, e a gente atua lá no tribunal, é a questão da inclusão, né? O teletrabalho, ele pressupõe uma inclusão, ele é uma premissa do teletrabalho, é a inclusão. No teletrabalho normal, quando a gente faz, porque quando a gente tem uma pessoa com deficiência na nossa equipe, o que a gente faz? A gente faz todos os processos de trabalho para incluí-la, não é? Eu não posso pegar e colocar essa pessoa... Eu tenho um colega que é cego. Como é que eu incluo ele nos meus processos de trabalho? É assim que a gente faz. É a mesma coisa que a gente tem que pensar quando um servidor está no teletrabalho. Como que eu incluo ele dentro das comunicações, dos processos de decisão, naquilo que impacta a equipe, naquilo que impacta a vida dele? Então, a gente também tem que olhar para esse processo de inclusão das pessoas. E o processo de inclusão, ele passa tanto pela questão de comunicação, de gestão, de tomada de decisão, da questão das metas, né? Incluí-lo na questão das metas, né? Como também na questão da infraestrutura, da acessibilidade. Então, a gente sabe que, por exemplo, eu tinha um colega da minha equipe que teve que comprar um notebook. O meu notebook do tribunal, eu tive que emprestar para uma colega, né? Então, lá no tribunal, muitos notebooks foram emprestados, muitos equipamentos, o próprio computador da pessoa foi para a casa dela, né? Então, no sentido da gente não dá para fazer tudo, porque também a administração foi pega de surpresa, né? Porque quando a gente tem um teletrabalho que tem 30% de pessoas por unidade, você consegue fazer um suporte melhor. Quando vai 900, 1.000, 2.000, a própria TI foi pega de surpresa também. Então, aí eu volto a falar na empatia, porque a gente vê que todos os colegas estão fazendo o seu esforço, né, para que isso aconteça. Eu vejo os colegas da TI lá se virando para que isso aconteça também. Mas fica isso de uma proposta para um pensar, né, quando a gente retornar aos nossos trabalhos, né? Eu acho que quando a gente voltar para os nossos trabalhos, essa é uma proposta, e eu acho que esse momento vai nos trazer muito aprendizados para o que a gente tem que olhar nas pessoas e na própria administração para que o teletrabalho ele fique algo sustentável. Porque quando ele é uma escolha, quando ele é algo que está planejado, bem feito, ele é uma proposta interessante para aqueles que querem, porque é uma escolha, né? Então, eu acho que ele tem que ser sustentável. Sustentável no sentido da saúde mental das pessoas, na qualidade de vida e do bem-estar. Lembrando que as pessoas que optam para ir para o teletrabalho, elas estão em busca do quê? De um bem-estar, de uma qualidade de vida, de poder unir os seus sonhos pessoais aos profissionais. Então, as pessoas buscam isso e a gente tem que olhar para que isso aconteça e não fazer com que as pessoas adoeçam, né? E nesse momento, agora, para fechar só essa questão, é que nesse momento a gente precisa, as metas, e aí eu não digo as metas no sentido draconianos da palavra, mas ter uma rotina de realizações é importante até para a gente ter uma saúde mental também, né? E é respeitar o nosso limite mental e corporal.
Porque tem dias que você não vai estar bem, e você tem que saber parar ali, né? Respeitar isso, né? É muito importante a gente fazer esse respeito. E às vezes me parece que a gente tem uma dificuldade em saber ser livre. Porque muitas colegas eu vejo assim, que elas estão só colocando coisas, né? Então, é um curso disso, é uma live disso, como o Bruno falou, né? São várias coisas, mas o que será que está por trás disso, né? O que será que está dificultando a gente viver com a gente mesmo, né? A gente poder estar sozinho, estar em silêncio e estar não fazendo nada. O que isso diz de nós? Quem somos nós, né? Quem somos? Quem é a Mara? Quem é a Ana Cláudia? Quem é a Ana Cláudia para a Ana Cláudia? Né? Que às vezes o vazio e o silêncio pode nos incomodar. Então é importante isso, o quanto a gente não sabe ser livre também, porque a gente vive nos horários predeterminados. Então a gente entendeu que de 9 às 18 eu estou no tribunal. E aí os meus horários de ser feliz e ser livre é fora disso. Então eu acho que é uma questão da gente pensar também como estamos usando o nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso, para aquilo que realmente nos faz mais significativos e mais felizes. E pegando a gancho aí do feliz, né? É aquela sensação que a gente acorda todos os dias e acha que vale a pena começar de novo, né? É uma sensação de bem-estar que nos diz assim, vale a pena ir de novo para isso, né? Fazer isso de novo. Eu acho que isso é importante. Obrigada, Ana. Vamos passar para o Rogério. Acho que, assim, né, todos os panelistas têm muita sensibilidade para isso, né? E a Marcele coloca a questão se a gente tem um observatório de Covid-19. Não temos exatamente isso, mas a gente tem um canal no sindicato, né, de denúncia, o nosso sindicato continua funcionando, inclusive a nossa equipe de saúde, ela continua atendendo, né, de forma virtual, mas a gente tem a agenda também do jurídico e da assessoria de saúde, e a FENAJUF tem uma proposta aprovada já de observatório de saúde que serviria como essa ferramenta. Nós temos é que botar a funcionar, né? Rogério, por favor. É um prazer imenso estar assim, ouvindo a André, o Bruno, a Ana Cláudia, as tuas observações, Mara, porque realmente eu acho que trazem coisas fundamentais. O Bruno trouxe a questão da privacidade, da disputa que a gente vai ter que ter nessa questão da privacidade. E a Ana trouxe agora essa questão que é importante do tempo. O tempo. Até quando o cara pensa em ganhar na Mega Sena, se encher... O pessoal está me ouvindo? Está me ouvindo, Mara? Sim, tudo ótimo. Tá bom. O pessoal, quando pensa, lá sonha em ganhar uma super grana, aí pensa no quê? No tempo. Não pensa em ser rico para isso. Não, é o tempo que vai viajar, é o tempo que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, são discussões fundamentais que a gente tem que ter. E meta tem tudo a ver com tempo. Né? Então, nesse momento, por exemplo, quando a gente ouviu o pessoal assim, a tua privacidade em casa está complicada para trabalhar, tu fica disperso, então vai saber se tu te adapta ou não ao teletrabalho, a luminosidade às vezes é ruim, o espaço, o mobiliário, tá toda a família trabalhando, disputando espaço ali, na maioria das casas é assim, então como é que tu vai trabalhar essa questão de meta num momento desse que está desorganizada a questão? Então, assim, mas antes disso, a gente tem que colocar em julgamento a própria meta. Né? Essa meta ela tem que ser dita assim, elas são necessárias, em todo tipo de trabalho ela é necessária. Como é que elas são estabelecidas? Quem as estabelece? Como deveriam ser estabelecidas? Você sabe que meta é uma coisa em alguns lugares, em outra é a porta do inferno. Né? Por exemplo, gerente de banco, bancário, meta é a porta do inferno. Se tu vende 2 hoje, amanhã tu tem que vender 4. Então, a meta, nesse aspecto, ela é extremamente... que a gente tem que colocar em julgamento ela, não retirando, porque todos nós temos metas, e as metas fazem parte, mas levando em consideração o grupo todo que está sendo trabalhado, levando em consideração a humanização disso, levando em consideração o fato que a gente quer tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem.
que é o tempo para viver, o tempo para poder ter novas experiências, o tempo é fundamental, né? Então, eu acho que nesse momento a disputa da gente deve ser justamente impedir que se queira manter as mesmas metas antes, com tudo organizado. É impossível uma coisa dessa, a gente já relatou por quê, né? Então, trabalho, tu vai lá, está trabalhando, é um filho, está ali que não estava, teria que estar na escola, mas está ali. É fazer a comida que tu come fora, mas teria que ter. E a gente, eu acho que trouxe essa discussão que eu acho que a gente tem que avançar, que é a questão do tempo. Que, na verdade, isso é, segundo os marxistas, e Marx é mais-valia, que já... a mais-valia já é retirada dos nossos horários de descanso, né? Porque daí no horário de descanso a gente ou fica trabalhando, ou muitas vezes fica fazendo aquele divertimento que querem que a gente faça, né? Ou é televisão, ou é aquele negócio, quer dizer, a gente acaba não tendo uma vida interior interessante, ou uma vida de conversa, a gente está achando tribom conversar entre nós, claro, está todo mundo preso em casa, né? Não está conversando com ninguém, fica bem bom conversar, é bom a gente passar a noite toda aqui de papo, né? Ainda mais se respeitando os horários, mas é interessante isso que está todo mundo trazendo, eu acho que essa é a questão importante de tocar. Vocês sabem, por exemplo, que tem laboratório tentando fazer remédio para que tu passe 5 noites acordado sem sentir o sono? Eu vou problematizar outra pergunta. Se tivesse um chipzinho para colocar na cabeça e tu pudesse ficar acordado para ver como é que o mercado financeiro funciona, ou eu tenho que fazer isso, ou doutorado, pós-doutorado, 3 doutorados, 3 PhD e tal, e não dormir, quantas pessoas vocês conhecem que não fariam isso? Né? Então, é importante que a gente comece a refletir sobre essas coisas. Eu acho que a meta entra justamente dentro disso. É o cuidado da gente definir para que a meta não nos tire o tempo. Teve uma vez que a gente foi numa cidade do interior, que a gente estava implementando a pesquisa, um dos relatos era o seguinte, eles estavam com 3 pessoas respondendo por uma vara inteira. A pessoa que era vamos dizer, o chefe, ele dizia que ele chegava em casa, ele se trancava no quarto 1h30 para depois poder se relacionar com a família. Essa era a vida que ele estava tendo. Então, assim, ali tinha um cumprimento de uma meta totalmente maluca, né? Mas eu gostaria de colocar que a gente tem que forçar, né, que essas metas sejam flexibilizadas nesse período. É um período completamente diferente. E no subsequente, nós temos que colocar regras nessas metas e nós participarmos diretamente na elaboração delas, né? Eu acho que isso que eu gostaria de deixar como mensagem. Sem dúvida, né, gente? A qualidade da meta que a gente está discutindo, como ela é construída, com participação de quem, né, e de baixo para cima. Esse é o nosso objetivo de qualificar o trabalho, inclusive, do judiciário, né? E garantir saúde física e mental. Gente, eu quero agradecer muito, nós estamos chegando no final da nossa live, né? O Márcio aqui, que é nosso trabalhador, que está agradecendo, quero agradecer o Marcelo, a Karine, que é aqui da comunicação, que está no bastidor aqui, me ajudando, fazendo toda essa estrutura, a direção do Sintrajuf, que trabalhou também por essa live, né? E a nossa equipe da Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho, que é incansável, a Fernanda, a Nath, nós somos 3 diretoras, né, a Cris, a Clarice e eu, e mais a nossa assessoria de saúde, né, que eu amo de paixão, porque são pessoas comprometidas com a saúde do trabalhador e com a vida, né, a vida com qualidade, a vida com felicidade. Então, eu queria dizer gente, essa live ela vai estar disponível nas páginas de todos os sindicatos, a FENAJUDE, que transmitiram também para as pessoas poderem acessar depois. E eu agradeço, gente, esse timaço que a gente juntou aqui, né, reuniu nessa live. Eu vou passar para cada um, fazer a fala final, né, o fecho, a mensagenzinha que vocês querem deixar,
Nós passamos de 1h30, nós já estamos quase 2 horas de live. Tá bom o papo, tá bom o papo. E aí, mas, assim, vamos chegar ao fim, vamos passar aí para as falas finais. O Bruno pode começar, vamos ao contrário agora. Eu estou seguindo. Bom, Mara, eu só tenho a agradecer ao convite, agradecer aos meus companheiros de painel, né? Aprendi muito com as falas deles, achei muito interessante. Gostei da interatividade do público aqui. Queria agradecer a todo o pessoal que deu suporte também para a gente, né? Pessoal que não aparece aqui na live, mas se não fosse por eles, a gente não conseguiria estar fazendo tudo isso, né? Com toda essa interatividade, com toda essa qualidade de imagem, de som, de serviço, enfim. Bom, e acho que uma mensagem final é que, como eu disse, eu acho que é um momento que faz a gente pensar muita coisa, né? Qualquer análise que a gente faça no calor desse momento é uma análise muito delicada, tem que ser muito cuidadosa para a gente não recair em responsabilidades, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar em silêncio, né? Eu acho que nós, assim, que estamos nos propondo a pensar tudo isso, é a hora da gente dar a cara, né? Eu me coloco enquanto pesquisador, acadêmico, eu fico pensando na questão desse compromisso social, né? Da minha profissão, né? Então, eu acho que se torna muito importante momentos como esse, assim, né? Eu quero parabenizar na sua figura essa iniciativa do sindicato. Eu acho que tem que ser transposto para vários outros sindicatos, porque, como eu disse, vocês recuperarão historicamente a importância que tem, né, um órgão que faz a defesa da classe trabalhadora, né, principalmente no caso aí dos funcionários públicos desse país, que, como eu disse, vem sendo vilipendiados em sua imagem por muito tempo, né? Para os demais que nos acompanharam, agradeço demais a interatividade, agradeço estarem conosco aqui nesse papo tão bom, né? Como disse o colega, 1h30 já. E fiquem em casa, cuidem-se, nós cuidaremos uns dos outros, né? Para que possamos sair dessa o quanto antes. Obrigado. Vamos passar para a Andréia. Aqui nós temos mais uma trabalhadora da saúde, né, a Etel, aqui, que está acompanhando, a enfermeira do pronto-socorro, aqui do né? Está na super linha de frente. Uma baita companheira também. Bom, eu queria, pegando um gancho do que o Bruno falou, ele lembrou da terrível capítulo do teletrabalho na CLT. Ele é horrível, e eu não sei se vocês sabem, uma juíza, uma desembargadora que acompanhou lá no Congresso Nacional isso tudo, quando ela foi reclamar com o relator sobre as regras do teletrabalho, ele falou: a senhora está reclamando do quê? Nós copiamos o regramento do judiciário. Então, quem sabe, de repente, esse grande problema colocou uma lupa, descortinou os erros, os defeitos que nós temos no teletrabalho, que esse teletrabalho surreal possa nos ajudar a consertar o teletrabalho normal. Eu, como a Mara falou no início, eu fui da comissão durante 3 anos, mas eu saí quando eu descobri que o meu tribunal, não foi nessa gestão, foi numa outra, estava fazendo um novo ato sem falar com a comissão do teletrabalho. Eu falei, então eu não vou ficar aqui fazendo papel de idiota, eu não costumo fazer papel de idiota nas coisas, né? E agora, queria dar uma mensagem. No outro dia eu estava pensando nisso. Eu quero sair do isolamento, claro, ver gente, conversar, isso para mim é muito importante. Mas eu não quero sair do isolamento somente para ir no tribunal e voltar. Eu quero sair do isolamento para ir ao tribunal, eu quero sair do isolamento para ir ao sindicato, para voltar para as minhas aulas da fina batucada com o mestre Rico. Eu quero voltar aí lá no Vermelhinho, lá
na Cinelândia para tomar um chopp com os meus amigos. A gente não é uma máquina só para trabalhar, a gente quer voltar a viver e voltar a viver com segurança. Eu tenho família, eu tenho pais idosos, estou cuidando deles também. Todos nós temos os nossos entes queridos e nós queremos voltar a viver de uma maneira normal, né? Então, é essa mensagem final que eu deixo para vocês, meus colegas. Muito obrigado pelo convite e estarei sempre à disposição de vocês quando vocês quiserem. Obrigada. Rogério. Bom, eu nas considerações finais, eu tenho estudado muito o Covid, as reações políticas que esse Covid tem trazido, né? Então, assim, eu na minha consideração final, eu gostaria de falar de genocídio e genocidas. Vamos primeiro pegar a questão de uma gripezinha, comparado, né? Então, assim, para a gente ter uma ideia, o Covid já teve 23 mil casos, a gente tem que multiplicar por 12, e 1.328 mortes. Para a gente ter uma ideia, a dengue teve 525 mil casos e 181 mortes. A chikungunya teve 15 mil casos e 41 mortes. A gripe A teve 334 casos e 41 mortes. Quer dizer, a chikungunya teve 3 mortes. O que eu quero colocar que não é uma gripezinha. É grave, é muito grave. Então, quem fala que é uma gripezinha e sendo presidente da República com acesso a informações, ele no mínimo, tem que ser acusado de um genocida. Eu só quero lembrar para vocês que quem vê aqueles filmes dos nazistas parece que tem uma coisa ideológica muito forte, né? Agora, se vocês veem a quantidade de ouro e obras de arte que eles roubaram, tanto na Polônia, dos poloneses, quanto dos judeus, a gente sabe qual era o interesse deles, né? Aqueles trabalhadores estavam fazendo trabalho escravo para eles também, que possibilitou todo aquele armamento de guerra de uma forma bastante de pouco custo. Eu acho que a gente tem que ter claro isso. Entende? A gente está lidando com genocidas. E eu só quero deixar mais algumas perguntas, né? Por exemplo, a gente ainda está com a Covid-19 nos locais de classe média alta e classe alta, é onde elas estão. Vocês já imaginaram quando isso chegar com força, como está chegando nos aglomerados populares? Agora, se a gente pensar que isso vai chegar nas aldeias indígenas, onde esses grileiros e invasores de terra que recheiam esse governo federal, vocês já imaginaram o que vai ser a morte de índios? Eu não posso deixar de linkar com aqueles nazistas saindo das casas cheios de quadro e ouro e dinheiro do banco que eles roubaram de quem eles diziam que era uma classe inferior. Eu não consigo deixar de acreditar que essa propaganda toda que ele faz de gripezinha e berrar aos 4 ventos que o Bozo faz de dizer que tem que pegar em todo mundo, seja simplesmente porque ele é um idiota. Ele não é um idiota. Ele tem um interesse muito claro colocado nisso aí. E quero colocar para vocês mais um dado diferente do que aconteceu na Europa, no Brasil. Aqui, 36% das mortes estão em pessoas com menos de 60 anos. E lá não chegava a 10%. 35% das mortes são de pessoas que não têm nenhuma comorbidade. Então, no Brasil está se comportando de uma forma diferente e pode-se dizer até um pouco pior para os jovens. Falado isso, eu quero dizer que eu não tenho uma visão pessimista com relação à vacina ou medidas de prevenção mais efetivas, por um motivo muito simples. A Covid, ela para a economia. E aonde tu mexe naqueles que têm dinheiro, aumenta a possibilidade deles mesmos terem a doença em si, que é bem mais difícil, é bem
bem mais... mesmo nos Estados Unidos, a gente está vendo essa quantidade imensa de morte em Nova York, a maioria é negra e pobre, que está morrendo em Nova York. Então, não é tão democrático assim esse vírus, não. Então, assim, mas, de todo jeito, paralisa a economia. E acho que vão botar recursos imensos para que se descubra uma vacina, as perspectivas que em 2021 já tem a vacina, né? E que medidas de prevenção também vão ser tocadas. Então, eu só gostaria de deixar isso, porque esse conjunto de coisas a gente não pode deixar em branco, né? A gente não pode deixar passar essas atitudes que vão contra a vida, porque, na verdade, quando a gente quer regrar o teletrabalho e quer mostrar... Ele fechou o microfone. Fechou o microfone, Rogério. Vamos abrir, viu? Já estou conseguindo abrir o microfone aqui. Então seria isso. Então, de todo jeito, agradecer a oportunidade. Para mim foi... conviver esse momento com a Mara, eu convivo mais, mas conviver com o Bruno, com a Ana Cláudia e com o André foi maravilhoso. Encontrar pessoas que conseguem fazer o pensamento fluir, abrilhantar, fazer a humanidade ficar mais florida, entendeu? Assim, essa coisa de vida, defender aguerridamente a vida e a vida boa para a maioria das pessoas, isso faz um bem danado para a gente, tá? E a iniciativa do Sintrajuf, que a gente conhece há muito tempo, que tenho certeza que vai continuar assim, possibilitando que a gente se encontre, que a gente converse e consiga fazer algo melhor, não só para a categoria dos servidores do judiciário, mas que isso se expanda, se espalhe para outras categorias que consigam também defender a sua vida, na verdade. Quando a gente discute saúde, a gente está discutindo a vida, né? É isso aí, gente. Um prazer ter convivido aí com todos. Obrigada, gente. Obrigada, Rogério. A colega ali falou, né, a Anne, quarentena na luta, né? Nós somos ferramentas de luta, somos ferramentas de transformação. Esse momento abre uma janela para uma luta, né, muito maior, a virada na luta. Aninha. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer também a todos nós, assim, os servidores públicos todos, né, que estão aí, e aí eu agradeço em nome dos servidores, eu agradeço os profissionais de saúde, né, os nossos colegas da saúde que estão aí, né, então meus agradecimentos, eu acho que eles representam tudo a gente, né, eu acho que eu tenho muita gratidão para esses profissionais que estão na luta aí, deixando famílias, né, por uma causa muito mais de um propósito, que eu acho que é isso que a gente tem como servidor público, né, a gente tem um propósito, né, e que vai muito além da gente, né, ele é para a sociedade, então é isso que eu acredito, né, então eu espero que a gente saia, né, quando a gente passar por tudo isso, a gente tem esse processo de aprendizagem, como a Mara falou, de transformação, né, e juntos a gente pode transformar. Então, como eu sou psicóloga, eu não posso deixar de finalizar com uma frase do Jung, que é um psicanalista que eu gosto muito, e ele fala que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana, né? Então, eu desejo que a gente toque e a gente contagie, né? Não como vírus, mas que a gente contagie mais almas humanas, né, com o nosso amor, com nossa colaboração e com essa sensação de fazer realmente transformar o mundo com os nossos propósitos de servidores públicos. É isso, agradeço a todos. Obrigada, Ana, obrigada a todos, né, e eu esqueci uma pessoa da nossa equipe, uma pessoa muito importante, viu? Nós temos 3 na equipe da Saúde e Relações de Trabalho, né, que é a Nath, a Fernanda e a Alana, que dá todo o suporte para a gente lá. Desculpa, é o Alzheimer aí, mas eu não posso deixar de falar nela, porque ela é uma pessoa muito importante para nós lá também. Né? Agradecer muito, gente, tenho muita saudade, tenho muita vontade de abraçar vocês, mas agora é hora de ficar em casa, é hora de proteger os mais fracos, os precarizados, né? A gente lutar por renda para todo mundo, lutar que a economia, né, seja vista como uma forma de desenvolvimento humano e não de lucro, e a gente vai
lutar por isso e lutar também por condições de trabalho, aí, dando toda a nossa categoria, né, e agradecer também a todas as retransmissões, gente, lembrando, né, que nós tivemos a FENAJUF, a nossa federação, a FENAJUDE, que é a Federação do Judiciário Estadual, do Sindicato Judiciário Federal, o SINDIJUF Pará Amapá, o SINTRAJUF de Pernambuco, o SINTRAJUSC, Santa Catarina, né, o Sindicato do Amazonas, o CITRAAN, o SINDI15, Campinas, o SINDICEMP, que é de Pernambuco também, do Ministério Público Estadual, o SINJUSC, também dos estaduais, Judiciário Estadual de Santa Catarina, né, todos retransmitindo, o CISEJUF do Rio de Janeiro, que é nosso parceirão. Então, agradecer muito, né, e fora as outras pessoas de Goiânia, eu vi aí, né, outros estados que não estavam retransmitindo, mas que estavam presentes na nossa live. Muito obrigada, gente, até a próxima. Confina-te. Confinado que está em mim, saúde o confinado que está em você. Isso. Estou fazendo yoga todo dia. Eu e meu companheiro. Tchau, tchau, gente. Tchau. Pelo jeito, estamos a fim de continuar a conversar, né?